Aleluias. Capítulo de número 14, versículo de número 22, diz assim: E logo ordenou o Senhor Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou, não, diga comigo, tende bom ânimo, diga, é Ele, não tenha medo, diga, tende bom ânimo, é Ele, não tenha medo. O Senhor é a tua palavra, que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Queridos, escuta algo. Uma das coisas mais interessantes na Bíblia é entender Deus, porque a gente vê uma canção que diz: ninguém explica Deus. Quando a gente vai olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que há uma possibilidade de conhecermos Deus a partir de como Deus ele trabalha, como Deus ele funciona. Então, quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais você passa a conhecer a Deus. Então, conhecer a Deus demanda tempo, demanda algumas experiências que são positivas e também são negativas. Conhecer a Deus é difícil porque muitas vezes nós pensamos que Ele vai fazer de um jeito, Ele faz de outro. Conhecer a Deus muitas vezes nos leva a um certo confronto, porque uma vez que Ele curou o cego cuspindo, outra vez Ele cura o cego apenas dizendo: veja, porque a multiforme graça de Deus tem a sua forma de trabalhar, e muitas vezes nós achamos que Deus ele funciona do jeito que nós conhecemos Ele quando Ele fez algo na sua vida ontem. Às vezes a gente conhece Deus e trabalha com Deus assim, ó. Porque Ele fez desta forma, Ele vai fazer também todos os dias dessa forma. E o que mais me confronta é que Ele pode fazer hoje de um jeito, amanhã de outro. E no próximo mês Ele também agir de outra forma. O que mais nos confronta ver Deus trabalhando é isso, porque nós oramos pensando que Deus vai fazer daquela forma que nós pedimos a Ele, da forma que nós oramos e buscamos e fazemos um propósito. Deus ele pode fazer isso? Pode, porque Ele é Deus, amém, querido? Ele ouve nossas orações, Ele nos conhece, mas muitas vezes Deus não entra na via que nós esperamos que Ele entrasse. Conhecer a Deus é estar pronto para lidar com Deus no presente. Eu vou repetir para você entender. Conhecer a Deus é estar pronto para você lidar com esse Deus no presente, no hoje, no agora, porque o Deus, o mesmo ontem, o mesmo de hoje e o mesmo que será eternamente, Ele trabalha na sua dispensação, mas quando Ele entra no nosso presente, Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele pode ser que entra no seu hoje, no seu agora, trabalhando como Ele trabalhou ontem. Eu não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, mas Ele pode entrar no seu presente agora e fazer como Ele faria no futuro, entrando no seu presente agora, porque Ele é Deus. Então trabalhar com Deus no agora é trabalhar com a fé, porque a fé é para agora, é para o já, é para o hoje. Então nesse dia de hoje, Deus pode pegar a sua fé e trabalhar da maneira que Ele mesmo quer. Então conhecer a Deus no hoje, talvez vai fazer você ter uma fé que vai ser diferente das demais pessoas, porque muitas vezes nós vemos funcionando um Deus que é o Deus do ontem, o Deus da Bíblia que aconteceu com os discípulos, que aconteceu com os homens da fé, que Deus abriu o mar com Moisés, que Deus também abriu o Jordão com Josué, mas aí nós tratamos esse Deus que fazia as maravilhas, mas e o seu hoje, e o seu agora?
O Deus que na pessoa de Jesus entrou aqui e entrou no agora dos discípulos. Esse Jesus aqui entrou no presente dos discípulos. O que mais me confronta é que Jesus entrou no agora dos discípulos. Pastor, me explica melhor. Jesus estava em um certo lado e pediu para os discípulos atravessarem. E Jesus, do lado de cá, ele vai orar, ele retira para orar, enquanto os discípulos já estão no meio do mar. O interessante é que Jesus entra no agora dos discípulos, que Jesus entra no hoje dos discípulos, e é interessante que esses que estão presenciando hoje, do agora de Jesus, eles confundem Jesus com um fantasma. Por quê? Porque todas as vezes que esse Jesus, esse Deus entra no seu agora, você tem uma confusão na sua mente, porque ele pode se manifestar de várias formas. Como estou entendendo? Diga amém. Quando ele entra no seu agora, ele entra da maneira que ele quiser, e muitas vezes você não está preparado para entender qual é a capa que ele está usando. Quando você entende a capa que ele está vestido, porque é uma capa diferente do de ontem, é a capa diferente do que você imagina, mas é a capa do agora. E aí, quando estão entendendo, diga amém. É a capa do agora. A capa do agora pode ser, de uma certa forma para você, confrontadora, uma forma assustadora, porque Jesus, ele sai da eternidade e entra no seu agora fazendo aquilo que ele mesmo quer. Jesus entra no agora dos discípulos, Jesus entra no presente dos discípulos, com uma capa que os discípulos não conheciam, com uma forma que os discípulos não conheciam, com um jeito que os discípulos não conheciam. Jesus andou com os discípulos muitos dias, sim ou não, irmãos? Mas agora a Bíblia vai dizer que, coloca aqui, pastora, no versículo de número 26, e os discípulos vendo ele caminhar. Olha aqui, olha para cá. E os discípulos vendo caminhar. Mas caminhar como? Ele caminhava no chão, ele caminhava na terra, mas agora os discípulos estão vendo ele caminhar de outra forma. Quando você está entendendo, diga amém. Os discípulos agora estão vendo ele caminhar de outra forma. Por quê? Porque o Jesus, aleluia, o Jesus entrou no agora dos discípulos, e ele caminha da maneira diferente do que ele caminhou na terra. Quantos estão preparados para ver um Jesus caminhar de outra forma? Você tem que começar, querido, a ativar a sua fé, ver um Jesus que começa agora a andar diferente do que tudo que você já viu. Você está pronto para nesse dia 12 de junho, até aqui, você viu esse Jesus andando de uma forma? Será que você pode agora usar a tua fé e ver ele caminhando de outra forma? Ele caminhando no seu agora, mas é de outra forma, é sobre outra estrutura, é de uma outra estrutura que você não está acostumado a ver ele caminhar. Agora Jesus entra no agora dos discípulos. Jesus vai entrar no seu agora, Jesus vai entrar no seu presente, Jesus vai entrar no seu agora, mas ele quer saber se você está preparado, preparada para ver ele caminhar dessa forma. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar. Os discípulos já viam ele caminhando, mas desta forma não. Desta forma é diferente no agora dos discípulos. Querido, por isso que quando eu estou muito revestido de Deus através dessa palavra, estou banhado por Deus através dessa palavra, porque isso desceu agora nessa noite. Quando estou entendendo, diga amém. Deus trouxe essa mensagem para nós aqui, chamado hoje. Essa palavra está descendo do céu para as nossas vidas hoje, profeticamente. Você está preparado, está preparada para ver Jesus andando no seu agora, caminhando de uma forma diferente, e vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. Por quê?
Porque quando Jesus invade o seu agora, a sua visão tem que mudar. Vendo os discípulos, a maneira que os discípulos viram ele, a maneira como os discípulos presenciaram aquela cena, a visão dos discípulos já criou uma imagem de um fantasma dentro deles, porque não era a forma que Jesus sempre caminhava. Irmãos, é muito diferente. Nós temos dificuldade quando nós encontramos pessoas e nós temos amizade com pessoas que caminham de um jeito hoje e amanhã caminham de outro, sim ou não? É difícil, é ou não é, irmão? Você fala assim, essa pessoa é de duas personalidades. Hoje ela caminhou comigo sorrindo, amanhã ela caminha ficando triste. E você tem dificuldade de lidar com pessoas assim. Nós temos dificuldade de lidar com pessoas assim, porque nós queremos que as pessoas não mudem. Continua sendo a mesma, sempre a mesma pessoa. Vamos lá, irmão. Mas muitos são hipócritas, porque tem dia que você está sorrindo, tem dia que você não está querendo conversar e está com a cara fechada, sim ou não? Mas muitas vezes você fica querendo que o outro fique eterno, de um jeito só. Nós temos dificuldade de andar com pessoas assim. Da mesma forma Jesus aparece, porque Jesus, não significa que Jesus é de duas personalidades, mas ele trabalha das suas formas. Porque do mesmo jeito que você muda seu comportamento, Jesus também pode ter um comportamento de um jeito com você e amanhã de outro. Ele pode aparecer de um jeito com você, amanhã ele pode aparecer de outra forma com você. Quando estão comigo, diga amém. Este é Jesus. Então começou a andar de uma maneira diferente, num lugar diferente. Jesus vai nos levar, querido. Ele vai nos levar a lugares diferentes através da visão. A primeira coisa, você primeiro precisa ter uma visão diferente do andar de Deus. Você precisa começar a ter uma visão diferente do andar de Deus. Você precisa começar a ter uma visão diferente do andar de Deus, porque uma vez que Deus andar de uma forma que você nunca viu Ele andando, não se assuste, porque é Ele. Diga com o seu irmão, diga, é Ele. Não, diga mais forte, diga, é Ele. Diga mais forte para ele, diga, é Ele. Tem de bom ânimo, diga, tem de bom ânimo, é Ele. Não tenhas medo. Tem de bom ânimo, é Ele. Mas Ele está andando diferente. Tem de fé, é Ele. Mas Ele entrou aqui no meu agora diferente. Mas Ele entrou aqui no meu presente diferente, de uma forma que Ele nunca tinha entrado no passado. Ele entrava de outra forma. Agora no meu presente, no meu agora, Ele está entrando de outra maneira. Ele está andando de outra maneira. Sempre vi Ele andando de um jeito. Por que Ele está andando de outro? Sabe por quê, querido? Todas as vezes que Deus, na pessoa de Jesus, Ele está andando de uma forma diferente, é porque Ele quer colocar você num caminho diferente. Você não entendeu? Todas as vezes que Ele está caminhando em uma estrutura diferente, é porque esse mesmo Jesus quer colocar você em uma estrutura para você caminhar que ninguém vai andar. Ninguém vai, aleluia. Ei, querido, este caminho, Deus está dizendo para você, é um caminho novo. Deus está construindo caminhos aqui nessa noite, para você andar em cima, aleluia, para você passar. Quantos estão comigo? Diga amém. Jesus está construindo um caminho para você passar por ele. Por quê, pastor? Porque Ele está caminhando de uma maneira diferente, para construir um caminho diferente. Então, tem de bom ânimo. É Ele, não temas. Se você está tendo a oportunidade de ver um andar diferente, uma direção diferente, te assusta, mas não tenha medo. Se você está sendo obediente àquilo que Ele te manda, está sendo obediente aos princípios dEle, Jesus, Ele falou assim, ó, olha, vai adiante para outra banda. Se você está no ID de Jesus, se você está indo, seguindo o que Jesus mandou você fazer, tem de bom ânimo, é Ele, não temas.
É um fantasma. E gritaram com medo. Próximo. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo. Sou? Não? Querido, eu quero que você entenda. Eu só vim trazer isso de Deus para a tua vida nessa noite. Pega isso com fé. O caminho é diferente. Tenha uma visão diferente. Não se assuste por algumas situações que você estiver passando hoje. Eu estou falando para o seu hoje agora. Eu estou falando para o seu agora. Porque o Jesus está entrando aqui no seu hoje, no seu agora. Para trabalhar, para construir no seu agora. Por isso que eu estou perguntando se você tem fé para receber essa palavra. Porque Ele está andando na estrutura diferente. Queridos, sabe por quê? Um pai que se preze, um pai que é pai, se tiver uma ponte em sua frente, ele não manda o filho primeiro. Pois manda, irmão. Ele manda o filho primeiro. O que ele faz? Se tiver uma ponte de madeira aqui e um rio lá embaixo, o pai manda o filho: vai, filho. É assim que o pai faz? Não, o pai, que o pai? Vou ver se a ponte vai aguentar, viu, filho? Espere aí que o papai vai primeiro. Por quê? Porque quem cuida, primeiro ele passa, vê que é seguro, para o filho passar também. Jesus está dizendo assim, ó: eu estou caminhando sobre as águas, não é para mostrar que eu tenho poder, é para você entender que tu vai andar em caminhos que outros não andaram. Tu vai entrar em estruturas que os outros vão dizer assim: nossa, ele vai afundar. Aos olhos das pessoas é uma estrutura que ninguém sobe, mas você vai estar lá erguido nessa estrutura. Oh, meu Deus do céu.